Encerra, Gamache. Tá bom. Vamos lá, eu vou até desligar aqui meu WhatsApp para não ficar fazendo barulho na hora, cara. Por favor. Pronto, beleza. Olá, bom dia para quem está assistindo agora ao vivo, se bem que já é meio-dia, mas vamos lá. Saudações para quem está assistindo gravado. Estamos aqui no segundo dia de comemoração do Dia Nacional do RPG, que, como eu sempre digo, é um dia tão bacana que a gente tem que comemorar em 2 dias diferentes. Meus convidados agora são 2 pessoas muito queridas, muito estimadas, que eu já conheço há bastante tempo, né, em situações diferentes, e que tem um significado especial trazê-las aqui, porque, assim, já foi falado, repetido, que a data do Dia Nacional do RPG foi escolhida como uma homenagem ao Douglas Reis, e não tem como também não ligar o nome do Douglas a Devir, obviamente, porque a Devir também faz parte da história do RPG no Brasil. E desde as eras de Orkut, desde as eras de listas de discussão, desde as eras não sei o quê, a gente sempre ficou escutando as pessoas falando: eu conheço alguém que falou que não sei o quê, eu conheço uma pessoa que não posso dizer o nome, e eu sempre falava assim: gente, eu não conheço ninguém chamado pessoa que não pode dizer o nome. Então, histórias têm que ser ditas por pessoas que tenham nomes, ok? Então, vamos deixar essas histórias de lado e vamos escutar histórias de pessoas que têm nome e que estão dentro da Devir Livraria. Então, eu vou chamar aqui meus 2 convidados e eu vou pedir que uma coisa diferente nessa atividade, eu já vou explicar o porquê, eu vou pedir que eles se identifiquem e digam suas funções na Devir Livraria. Luciano e Nuno, bem-vindos, obrigado por terem atendido meu convite. Seguindo o nosso padrão normal, vamos usar a ordem alfabética. Luciano, por favor, se apresenta. Bom, primeiro de tudo, bom dia, pessoal. Ou boa tarde, né? De repente alguém já almoçou e né? Vai que... Bom, eu trabalho na Devir atualmente no setor de vendas, né? Eu faço a consultoria de novos negócios, ou seja, quando você abre uma loja, você precisa de algum suporte, quer entender um pouco mais de mercado, você fala comigo. E depois desse momento, eu trabalho ativamente no setor de vendas, como vendedor, como suporte, e também atuo também com eventos, enfim, pau para toda a obra dentro da empresa. Bacana. Nuno, por favor, se apresente. Bom, meu nome é Nuno Felipe Venâncio, eu trabalho na Devir agora já há 5 anos, né? Nossa, passa rápido o tempo. E eu cuido do Devir Escolas, né? Graças ao Douglas, como você estava dizendo, eu vou até contar isso. Se não fosse ele, não existiria, né, o Devir Escolas. E hoje em dia também eu cuido do Yu-Gi-Oh!, eu sou Product Manager, mas é uma coisa assim que é secundária com as escolas, eu quero dizer para mim, né, sabe, no coração, é que toma bastante tempo, trabalho, mas você sabe como é, né, Jaime, você conhece, então tô tendo que dividir o tempo, assim, mas assim, muito feliz, assim, também. Mas é isso. E se não fosse essa maldita pandemia, eu tava aí com você. Tristeza aqui, mas tudo bem. Por que eu pedi para eles, inclusive, se identificarem suas funções? É porque, assim, gente, caso apareça no chat esse tipo de pergunta, nós não vamos responder perguntas sobre quando vai lançar tal livro, por que não saiu tal jogo, tal, que nenhum deles são do editorial. Então, eles não estão aqui para ficar respondendo sobre lançamentos da Devir Livraria, ou atraso, ou o que quer que seja. Então, a gente quer falar sobre histórias, a gente quer contar histórias, então esse assunto não vai ser tratado aqui, ok? Obrigado por tal. Então, vamos lá, senhores. Eu ia até falar, Jaime, completar você dizer que a gente não sabe essas coisas. Então, não é nem por mal, não é nem a questão dos nossos cargos, não dá essa... não tem esse contato tipo futuro, né? Eu quero dizer, com os lançamentos que o público não sabe, né? Com o editor. Isso é uma coisa do editor e às vezes até incerto, né? Então a gente não saberia responder mesmo. Então, pois então a gente poupa o tempo, né? Porque a gente trabalha na Devir, a gente conhece o universo como um todo. Nós somos onipotentes e oniscientes assim dentro da empresa. E não é verdade, temos os nossos graus. A gente sabe uma ou outra coisinha, mas primeiro, não é para ficar falando, porque tem o segredo do negócio aí. E segundo, que nem sempre, principalmente a parte do editorial, é a parte mais complicada, né? É a parte que mais tem segredos dentro da empresa e a parte que mais, vamos dizer assim,
mais complexa da coisa. Se você me perguntar sobre cards, né, que é o meu forte, né, estou aí há mais de 20 anos no mercado de cards, eu vou saber muita coisa, vou poder te responder algumas coisas, mas também não é tudo, né? Mesma coisa o Nuno. O Nuno tem projetos aí para escolas e para jogos e para uma série de coisas que a gente não pode divulgar. Talvez não, até por ser uma coisa secreta, confidencial, mas até por uma questão de dificuldade, de disponibilidade, se vai estar funcionando mesmo ou não. Maravilha, maravilha. E aí, o que vocês podem contar para a gente do dia a dia, assim? Como que é trabalhar numa empresa que é uma referência, faz parte da história do RPG, é um dos major players também da área de board game, né? E sim, é tantos anos, é tantas coisas, tanta gente já passou por aí também, tantas histórias para ser contadas. O que vocês gostariam de salientar, assim, que acho que merece ser realmente contado aqui? Para as pessoas terem uma ideia. As pessoas têm uma ideia da Devir como uma entidade monolítica, sem rosto, né, como se fosse um logo gigante cravado no meio do deserto, 200 metros de altura. E às vezes esquece que tem pessoas trabalhando, né, que tem rostos, que tem pessoas que têm dias bons e dias ruins. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco exatamente sobre isso. Até a mítica do seu Devir, né? Todo mundo quer falar com o seu Devir, então isso é engraçado. Não sei, eu podia começar, de repente, falando ali dos primórdios, porque, por exemplo, esse momento que eu estou na Devir é o segundo momento Devir. Meu primeiro momento foi ali por volta de 98, quando eu comecei na Devir fazendo Maltours de Pokémon, Encontro Nacional de RPG, até ser realmente... naquela época eram os freelancers, Cacoboys, né? Quem não lembra dos Cacoboys, né? E eu entrei como cacoboy na empresa, ou seja, eu entrei como um cara que, cara, tava ali para fazer o que fosse preciso. Se precisasse ir para Itatiba, como eu fui, se precisasse ir para outro estado, se precisasse ir para o supermercado, para o shopping, enfim, a gente estava ali, era pau para toda a obra. E graças ao meu trabalho, ao desenvolvimento, à empatia, à parceria como um todo, eu subi para o salão, ou seja, eu comecei a trabalhar oficialmente aos sábados, ainda como freelancer, né, ainda como um bico, né, não contratado, mas comecei a cuidar do salão aos sábados e, através desse trabalho, mais uma vez fui convidado a trabalhar, oficialmente na Devir, CLT e tudo mais. E aí, dentre muitas histórias que acontecem nesse meio, eu saí em 2002, quando era o lançamento oficial do Yu-Gi-Oh! No Brasil, no mundo, né? Já existia no Japão desde 98, mas em 2002 ele foi anunciado para ser lançado na América e no resto do mundo. E aí, como a Devir naquela época, olha só que loucura, a Devir não tinha um projeto, não tinha, não que seja interesse, mas existia uma série de coisas aí por trás disso que, de repente, até conta aí no meio do caminho, eles não iriam trabalhar com Yugi. Então eu cheguei para a gerência, cheguei para o Caco, que era meu superior, e falei, olha, a Devir não vai trabalhar com esse produto, eu adoro esse produto, já conheço esse produto, já faço coisas com esse produto, e se vocês não forem trabalhar com esse produto, eu vou trabalhar com quem trabalha. Aí eu saí da Devir, saí de portas abertas, quando eu saí, o pessoal, não, você sabe que a hora que você precisar, você volta aqui, né, e saí da Devir, fui trabalhar com o pessoal na Liberdade, dali fui convidado a participar do Gilberto Barros, em 2003, para defender as cartinhas do demônio. Graças a Deus foi incrível esse momento ímpar. 2004 a Upper Deck veio para o Brasil, aí eu fiquei de 2004 até mais ou menos 2010, que foi quando a Upper Deck deixou de cuidar do Yugi e passou a ser Konami oficialmente. Aí 2010 até 2011 estava solo, né? Continuei solo e tudo mais. 2011 em diante, começou novamente o namoro com a Devir até 2013, quando eu fui recontratado. Aí de lá até hoje. O Nuno também tem umas histórias bem legais. Nossa, é incrível. Eu queria completar assim, o que o Luciano está falando, que é uma coisa que eu digo abertamente para todo mundo, não é que assim que eu gosto de Yugi, eu acho um produto muito legal, assim, aqui para mim é uma coisa muito difícil, né? Que eu disse já para o Luciano, que se eu ficar os próximos
5 anos, né, que é o tempo que eu estou na Devir, os próximos 5 anos estudando Yugi, aí talvez eu saiba o que ele tem num dedo, entendeu, de Yugi, porque ele conhece pra caramba, meu, e eu assim, eu tô entendendo o tipo do zero. Lógico que agora eu já peguei muita coisa também, muito graças a ele, tanto que eu falo que eu sou consultor dele de Yugi, por mais que eu faça essa parte, assim, ele que é o cara que manja, tanto você vê a história dele como começa, quando o Yugi veio no Brasil, lá nos primórdios e tal, e assim, eu não gosto, né, tipo de, às vezes, pegar o mérito para mim numa coisa que não é. Apesar de eu fazer, porque é um momento que aconteceu, e eu vou dizer que deveria ser o Luciano, e não é, porque ele é um cara muito importante para aonde ele está, no corpo de vendas e pro funcionamento da empresa no geral, então é um cargo muito difícil de tirar ele de lá. Eu sempre falei para ele, quando a gente é muito bom no que a gente faz, isso daí é muito grave, porque tem um lado positivo, mas tem um lado negativo que nunca vão te tirar de lá, cara, você entendeu? Então, eu acabei caindo nesse negócio, gosto assim do que eu faço hoje, mas, pô, eu venho de uma coisa que foi diferente, que é da educação, eu queria contar isso. Agora, dizendo, tem duas coisas que eu queria contar, eu vou contar a primeira, eu vou deixar o Luciano falar qualquer outra história, e depois eu vou contar a segunda. Mas o que eu queria dizer, que essas duas coisas, elas não são isoladas, né, o que fizeram esses dois negócios que eu vou falar, mas elas são, com certeza, as ações mais importantes foram feitas em prol disso, que é o RPG ter entrado no Brasil, como foi que ele entrou, e foi graças a uma ação do Douglas, da Devir, e como ele se tornou o que ele tornou hoje, tá? Por que o RPG hoje teve aquela quantidade do Tormenta, porque tem essa quantidade de jogadores no Brasil? Eu vou contar por que chegou nisso. As duas coisas. Primeiro, como entrou no Brasil, entendeu? E popularizou de verdade, e depois como ele se... ele não é como ele entrou no Brasil, uma quantidade já para o hobby, e depois como ele se popularizou. Então a primeira foi como entrou no hobby, e essa história eu ouvi do Douglas e do Iano. Então eu vou contar rapidinho, falar que o Iano, ele é o sócio do Triunvirato, quadro, né, eram 4 na verdade, eu não deixar a Débora fora, mas era a Débora, o Mauro, o Douglas e o Iano, que fundaram a Devir. Hoje em dia, a Débora, lógico, está viva, mas ela não é mais sócia, mas deles originais vivos, né, que estavam na Devir, só sobrou o Iano. Então essa história eu ouvi já depois que o Mauro já não estava vivo. Eu nunca tinha ouvido do Mauro, mas eu ouvi tanto do Douglas quanto do Iano. Que a história foi o seguinte: o Douglas sempre foi ligado, e ele estava ligado nas tendências, sabe? Ele era um cara muito futurólogo, se você parar para imaginar, assim. Ele era um cara que estava sempre com o pé numa tendência futura. E ele pensou assim, ele conheceu o RPG, né? Lá tipo nos primórdios o D&D mesmo do Gygax, dos originais. Ele falou, temos que trazer isso para o Brasil, e tá aqui, trouxe um livro e mostrou para o Iano, que era o cara do financeiro. Falou, isso aqui que a gente tem que trazer. Era um calhamaço de mais de 200 páginas em inglês. E vai custar tipo tanto, vai custar como se fosse hoje em dia, vai custar R$200. E aí o Iano, que era o cara do financeiro, falou assim, de jeito nenhum, se for depender de mim, não boto um tostão. Olha, você está trazendo uma coisa para um país que não lê nem em português, está trazendo um livro em inglês, um calhamaço desses, importado, entendeu? Que a gente não existe esse mercado. Eu acho uma loucura. Eu não coloco um centavo. Mas, em compensação, aqui a Devir não foi criada assim. Ela foi criada no tipo de coisa que você está dizendo. Se vocês dois aí, o Mauro e o Douglas, concordarem, a gente vai trazer isso aí. E aí, eles trouxeram. E, cara, e foi assim... Falou que o Iano, ele diz até hoje que ele torce o braço para dizer como foi, porque chegava uma carga, sei lá, 200 livros, uma semana, 200, uma semana, 200, uma semana. Na hora que eles venderam uma tiragem de um livro como se fosse em português e inglês, cara, você entendeu? Mais de 2.000 exemplares e tal. E aí foi que despertou, a história foi indo muito mais para frente, né, depois disso, até uma hora que quem trouxe para o Brasil, na verdade, né, não foi a Devir, né? Quem tinha trazido o D&D a primeira vez foi a... Abril. Isso que eu ia falar. Me corrija se eu estiver falando alguma besteira. E só que esse estoque não deu certo com eles. Eles acumularam um estoque gigantesco e foi uma decisão do Mauro. Ele falou, não, eles não sabem vender e a gente vai trazer para cá e vamos colocar no nosso estoque. Pra você ter uma ideia, o prédio da Devir tradicional que vocês conhecem, né? O Jaime conhece, né? A gente conheceu muitos anos a Devir lá, não aguentava o peso do estoque que eles compraram. Foi a maior compra da Devir, né, desde até que ela existia, tá? Foi uma coisa que eles não tinham nem grana, não tinham como comprar, não tinham como fazer.
E ele propôs uma coisa, isso é uma história muito da interna, que eu vou falar que é muito louca, eu nunca contei para ninguém fora do círculo. O Mauro, quando ele chegou e propôs para os caras da Abril, os caras assim, tipo, falaram assim, a gente quer 10. O Mauro falou assim, te dá 2. Entendeu? Os caras levantaram e saíram do negócio, levantaram e saíram da sala. Entendeu? E depois de um tempo eles venderam por 2. Essa que foi a realidade, entendeu? Então chegou a ter que arrumar uma logística nova na Devir, a Devir expandiu só para receber esse material físico, entendeu? Pré-cards, assim, para vocês terem uma ideia, assim, entendeu? Pré-Magic, pré-tudo isso, assim, entendeu? Então, isso foram ações, assim, tipo, muito de coragem, assim, dos donos da Devir, muito visionárias, que possibilitaram essas pessoas, tipo, plantarem sementes, esses mestres, né? Porque você sabe que foram 2.000 mestres que compraram os livros, né? Porque nenhum cara que era um entusiasta, um paraquedista, ia gastar essa grana para comprar um livro em inglês, entendeu? Com certeza. Muita gente que nem sabia falar inglês comprou e aprendeu a ler e traduziu e tudo, você entendeu? Porque é uma época pré-internet, né? Vamos lembrar. Então, essa história, quando o Jaime me falou, eu falei, tem que contar, porque essa foi incrível saber na época. Nossa, antes do Luciano continuar, eu só queria contar que o que vocês falaram, assim, as pessoas sabem da minha amizade com o Douglas, mas o que elas não sabem é que eu briguei com o Douglas várias vezes. Eu e Maria do Carmo, a gente discutia com o Douglas muito, de coisas que a gente não concordava com o procedimento, mas assim, era a ideia do Douglas, a gente falava, a gente ia colocar, e o Douglas ouvia, ele sempre ouvia, e ele argumentava, às vezes ele concordava e falava, acho que a gente errou nesse ponto, tal, não sei o quê. Mas uma das coisas que eu lembro, que uma vez ele falou, e na hora eu fiquei sem saber o que responder, foi assim, ele falou assim, eu gosto de ter na minha empresa gente semi-amadora. Aí eu fiquei assim, como assim semi-amadora? Porque para mim eu quero na minha empresa gente que ame o que faça. Exatamente. Às vezes para mim é mais importante que a pessoa ama aquilo do que ela realmente sabe fazer aquilo. Porque aí a gente ensina. Eu confesso que ele me falou aquilo e eu fiquei parado ouvindo e eu falando, mas... ok. Mas, não, é incrível. Essas histórias são boas. Luciano, continua, por favor, cara. É sensacional, assim. Eu queria fazer um adendo na história em todo. Eu espalhei a palavra do dia do RPG em algumas comunidades e tudo mais. Uma das comunidades foi a do GURPS, e uma pessoa comentou algo sensacional, que foi a relação do GURPS com a Devir, de amor e ódio dos jogadores e tudo mais. Aí, dentre uma série de mensagens, uma mensagem me chamou muita atenção, que hoje está muito melhor, que hoje existem muitos títulos, muitas editoras, muitos não sei o quê. Eu não sei, eu acho que as pessoas deveriam entender um pouco. Hoje em dia, as pessoas esquecem de olhar para trás. Eu acho que isso é importante. Quando a Devir entrou, não tinha nem mato ainda. Era algo assim, era o caos primordial, não existia nada, não existia absolutamente nada. Os caras, isso saiu até no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tem uma edição que conta a história da Devir em quadrinhos, inclusive. Isso estava também naquela exposição que nós fizemos foi no MIS, né, que teve a exposição da Devir, junto com a Virada Nerd, se eu não me engano. Enfim, qual que é o ponto? Quando a Devir começou, eram 3 pessoas, 3 caras que gostavam de quadrinhos, que estavam conhecendo RPG e que gostavam de cards, sabe? Não, e naquela época era cards colecionáveis. Eu comecei nos cards com cards colecionáveis ainda da Marvel. Isso lá no Flare Ultra, coleção 94, 95, 96. Olha só, não dá nem para as crianças nem sabem o que é isso. Mas enfim. E a Devir, ela pegou aquele terreno baldio, sem nada, e pavimentou o terreno. Quando ela trouxe Vampiro à Máscara, quando ela trouxe Dungeons & Dragons, quando ela trouxe GURPS, quando ela trouxe tantos títulos memoráveis, tantos quadrinhos conhecidos, tantos cards, ela trouxe com um único objetivo: satisfazer o fã, satisfazer o hobbyista, o player. É engraçado você ver as pessoas plantando histórias que não são, não que não sejam verdadeiras, mas assim, elas não fazem parte do que aconteceu, elas são histórias unilaterais, entendeu?
você, a Maria do Carmo, o Nuno na época era lojista, o Nuno também viveu um pouco disso. Quem estava dentro da Devir sabia o que era família, trabalho em equipe, lógico, como toda família, e aliás isso é engraçado, acho que a melhor configuração da empresa é uma família, como toda família sempre tem briga, tem treta, a gente discute, a gente chora, a gente briga, e no outro dia tá todo mundo bem, almoçando junto de novo e tal, e era engraçado que, por exemplo, o Encontro Nacional de RPG e o Sampa RPG eram as provas físicas disso. Os mestres estavam ali por amor, a gente ganhava um vale-lanche, a gente brincava que era o coxinha e a bebida, mas era muito mais do que isso, né? O pessoal que estava na organização empurrava mesas e cadeiras o dia inteiro, ficava aguentando o pessoal perdido, sabe, tentando ajudar o máximo de pessoas possíveis, tentando acalmar pequenos incêndios, a briga eterna entre Magic e RPG, a corrida por onde estava o convidado do ano. Nossa, eram histórias incríveis. E as pessoas esquecem esses pequenos momentos para dizer, não, mas a Devir não fez o meu suplemento de GURPS, ou o meu suplemento de vampiro, ou o meu não sei o quê. Galera, eu era apaixonado, ainda sou, né? Não era, sou apaixonado pelas clan novels. E se eu não me engano, nem todas as clan novels foram lançados assim, tipo, com um prazo muito distante. Mas, e daí, galera? Tipo, sabe, acho que ninguém parou para pensar, por exemplo, que a Devir, acima de tudo, é uma empresa. Ela precisa ter lucro, ela precisa vender para sobreviver. Então, assim, quando um produto não é lançado, as pessoas pensam assim, que o seu Devir, do alto de sua cadeira maligna, está dizendo, sofrerão nas minhas mãos. Quando, na verdade, o senhor Devir estava, putz, grilo, como é que eu vou fazer? Eu não posso lançar isso, eu preciso ter prioridades, ou eu lanço isso, ou eu lanço aquilo. E é isso, cara, a vida é feita de escolhas e prioridades. Então, a história da Devir é uma história de escolhas. Ali atrás, a gente pode dizer mais de 35 anos atrás, quando aqueles 3 caras sentaram no sofá, aliás, essa foto é icônica, não é? No pena que a gente não tem aqui para mostrar, mas essa foto é icônica, dos 3 sentados no sofá, decidindo o que fazer e falar, não, é isso, cara, é incrível. Aliás, me estendendo um pouco mais, vocês devem saber a história do porquê Devir, né? Da escolha do nome Devir, né? Você sabe Eu li uma vez, mas eu não estou lembrando os detalhes agora. Eu sei que tem uma coisa do livro, mas eu não estou lembrando. Assim, posso me perder nos detalhes, que é como eu disse, quando a gente conta uma história, a gente conta só o nosso lado e acaba esquecendo. Mas, resumidamente, a história do nome Devir é uma história muito interessante, assim, ela é muito... sabe quando a energia do universo quer que aquilo aconteça daquele jeito? Eles estavam procurando um nome, assim, pelo menos até onde eu me lembro, eu posso estar enganado, como eu disse, mas o que me vem à mente dessa história e o que está marcado na minha memória afetiva é que quando eles pensaram, eles queriam criar um nome que tivesse um impacto, não sei o que e tal, e aí eu sei que eles decidiram, vamos abrir uma página do dicionário e ver o que é. Quando eles apertaram ali o dedo no dicionário e falaram devir, o que há por vir, falaram, não, é isso aqui, é devir. E a Devir foi isso, tudo que há por vir. Hoje você não consegue imaginar um RPG de qualquer editora, de qualquer mercado, sem que a Devir tivesse feito aquilo lá atrás. Se o cara joga Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Harry Potter, Lord of the Rings, Netrunner, vixe, se eu for começar a falar os cards aqui, a gente vai passar do horário. Mas, enfim, se você pensar em qualquer card game, se você pensar em quadrinhos, a Devir foi a primeira empresa do Brasil, quiçá da América Latina, vou arriscar até mais, mas foi a primeira empresa que utilizou e adaptou o padrão americano de reservas, onde o cara recebia um catálogozinho com tudo que ele queria ali por mês, você assinava ali, mandava por fax, senhoras e senhores, o que é um fax? Pois mandavam por fax para Devir, para que você possa fazer o seu pacote ali, todo mês, ali de tempos em tempos. Eu não peguei essa época, porque eu não era muito fã de quadrinhos, assim, não nesse nível, né, de ter o quadrinho americano, mas, enfim, naquele período certinho, tinha lá o seu bloquinho, o seu pacotinho, com todas as revistas que você queria todo mês, você ia lá no prédio da Devir, pagava a sua graninha lá e ficava feliz. Então, cara, é incrível como se crucificam heróis, porque, assim, são verdadeiros heróis. Puta, eu sei que eu já estou me estendendo, mas eu vou contar uma história rápida do Douglas.
nós tínhamos um cliente muito difícil da área de quadrinhos, muito, mas, gente, ele era extremamente difícil. Ele era difícil ao ponto de ele pedir, por exemplo, para fazer uma entrega no endereço e não tem ninguém no endereço para resolver, e aí quando a carga voltava, ele queria que a gente resolvesse, porque era problema nosso. Não era problema dele ele ter mandado entregar no endereço e não tinha ninguém lá para receber, não. Então vocês imaginam, enfim, tivemos um problema sério com esse cliente, ele estava assim, muito fulo da vida, assim, muito nervoso, sem razão, desculpa meu amigo, mas sem razão, se estiver ouvindo agora, que eu duvido, mas sem razão. E o que aconteceu? Ele ligava e ele soltava os cachorros, xingava, não sei o que e tudo mais. E eu tenho uma paciência de jóia, e eu tava perdendo a calma, não sei o quê, e aí o Douglas chegou e falou, Luciano, quem que é? Eu falei, fulano de tal. Ele, o que tá acontecendo? Eu falei, isso. Ele passa para mim. Aí tudo bem. Aí lá o senhor Douglas, não, fulano, não sei o quê, com aquela calma, aquela paciência que ele era conhecido. Ele, não, peraí. Aí, não, peraí, agora você tá me dizendo das duas uma. Ou você tá mentindo, ou o Luciano está mentindo. Se o Luciano estiver mentindo, eu tenho como ver aqui no sistema. Se eu ver e o Luciano estiver mentindo, e isso alto, para a empresa toda ouvir, se eu ver isso e o Luciano estiver mentindo, ele vai ser desligado da empresa agora, ele vai ser mandado embora agora, vai ser escorraçado, não tem negócio. Só que fulano, nossa, quase falei o nome dele, só que fulano, se você estiver mentindo, por favor, não compre mais comigo, não quero ser mais seu cliente, seu fornecedor, não seja mais nosso parceiro, enfim. O senhor Douglas deixou o telefone em cima da mesa dele, encostou do meu lado e falou, me mostra, eu quero ver. Eu fui lá, abri o sistema, mostrei todas as conversas por e-mail, mostrei tudo, tal, não sei o quê. Aí ele voltou, olha, Daniel, você vai me desculpar, eita, nós falei o nome do rapaz. Olha, fulano, você vai me desculpar, mas não é assim que funciona, o Luciano me mostrou aqui, tá tudo certo da nossa parte, você vai me desculpar, e aí, bom, dali não dá mais para falar um pouco da história, porque o nível cai um pouco, enfim. Resumindo, resolveu-se tudo, o cliente mudou um pouco o perfil dele, continuou com a gente até mais um tempo, mas o seu Douglas era isso, era uma pessoa totalmente diferente. Ele, como o Jaime falou, ele não queria profissionais, ele não queria pessoas com vícios, ele queria pessoas que amassem o que fizessem. E eu estou no telefone, desculpa, deixa eu desligar aqui. Ele queria pessoas que amassem o que faziam, e eu acho que a Devir tem esse poder. A grande maioria das pessoas, para não dizer todas, mesmo as pessoas que talvez não tenham dado tão certo na empresa, mas todas as pessoas tinham paixão. Essa é a verdade. Todas as pessoas entendiam muito daquilo que amavam. Eu, por exemplo, modéstia à parte, eu conheço muito de card game. Saber jogar não quer dizer que você conhece de card game, você conhece de mercado, mas eu conheço muito do card game, e dentro da Devir eu tenho orgulho de dizer que, assim, apesar de qualquer dificuldade, apesar de qualquer embate, né, porque como eu disse, é um negócio, a gente não pode fazer só o que ama, né, é um negócio, tem que ganhar dinheiro, mas apesar de tudo, eu sempre fui ouvido. Agora, por exemplo, na gestão do Nuno, na gestão anterior, que era do Henrique, sempre me perguntavam sobre essa coleção, aquela coleção, sobre se valia a pena, se a gente podia trazer, se dá para apostar um pouco mais. E em todas as vezes, assim, por mais que de repente a minha opinião não tivesse sido acatada, ela foi ouvida, ela foi ponderada. E isso é muito importante na Devir. As pessoas talvez nunca soubessem disso, mas isso é muito importante na Devir. Dentro da Devir, todas as opiniões importam. Elas talvez não sejam seguidas, entenda. Não é porque você deu uma opinião que, né, ela vai ser cravada na pedra e é a verdade, mas na Devir, tudo sempre é ouvido. Eu vou então começar, eu vou juntar daqui, falar sobre isso que ele está falando, e uma coisa importante, assim, que é meio esse fake news sobre a Devir, que o Luciano estava dizendo agora, esse ódio, o que aconteceu muito antigamente, que hoje em dia não tem mais, e eu vou até explicar o porquê. Eu vou só explicar o porquê, que é mais fácil, e sabe, 1 minuto. Porque hoje em dia tem um monte de editoras, e todo mundo vê que todo mundo faz um monte de cagada, desculpa a palavra, então não pegam mais no pé da Devir. E, inclusive, as cagadas, né? Não é falar isso, te atrapalhar, mas pensa, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o que era montar uma editora, o que era publicar um livro. Agora, pensa hoje, que você pode dar uma gugada e quero publicar meu livro, o cara faz 100 cópias do livro, põe no Mercado Livre e acabou. Não existia isso quando a Devir chegou, né? Desculpa, mas continue. Não, tá certíssimo, é o que você está querendo dizer. E assim, o que você está falando, assim, é fácil quando você só tem um lugar para apontar.
Agora, quando você tem 30 lugares para apontar, não é todo mundo que aponta para o mesmo. Inclusive, não aponta mesmo para nós, eu quero dizer, porque hoje em dia, e eu não preciso falar, todo mundo que é do RPG sabe o que está acontecendo com as traduções, com todo esse tipo de coisa, o quanto a Devir não tem esse problema. Não tem hoje em dia e era pequeno antigamente. Inclusive, eu vou já me dar com uma coisa que o Douglas, que o Jaime falou, que o Luciano falou também, que é a questão, por exemplo, da admiração que o Douglas tinha pela Maria do Carmo. Ele sempre falava assim, para mim, antes de eu conhecer, saber quem era a Maria do Carmo mesmo, já conhecia o Jaime, assim, tudo, sabia quem ele era, assim, nesse sentido, mas não conhecia ela. Ele dizia assim, nunca teve uma pessoa na Devir como a Maria do Carmo, ela fazia isso, fazia aquilo, era chata, mas ela tinha uma tradução impecável. Entendeu? E é verdade, porque assim, porque a pessoa, quando vou dar um exemplo do Marquito. O Marquito é uma pessoa que só trabalhava na Devir porque tinha o Douglas, porque ele era uma pessoa que passava do limite na questão de imposição, porque ele estava certo mesmo. Ele queria um texto perfeito, ele queria esse tipo de coisa. Então, eu sei, o Luciano sabe, o Jaime também, o quanto a Devir lutou por dentro para não ter esse tipo de erro, não ser essas coisas, o quanto ela se policiou, o quanto ela se culpou, você entendeu? O quanto, por exemplo, o que o Jaime já falou, o Douglas aceitou ouvir as críticas, mudou muita coisa, entendeu? Então a Devir, ela nunca foi tipo vilã assim que nós que estamos dentro, eu posso te falar uma coisa, com todas as palavras, nunca a Devir falou, tipo, sabe, aquele assim, pro cliente, esse cara reclamam, nunca, ele sempre, o que o cara tá falando, vamos ver e tal. Lógico que às vezes tem coisas, são intransigentes, pedidos intransigentes do leitor, do fã, entendeu? Mas isso daí não é uma coisa que tem que se levar em consideração. Agora, em compensação, quando se tem 10 pessoas reclamando da mesma coisa, a Devir sempre foi lá e resolveu. Ela não é porque, como o Luciano falou, que tem uma opinião única, individual lá, que vai se mudar um livro. Mas com certeza, se tinha 10 opiniões sobre a mesma coisa, a Devir ia olhar assim, entendeu? E normalmente ela mudava. Então, sabe, essa questão, o Jaime sabe, eu vivo esse negócio de estar hoje em dia na rua e ser uma das caras, por exemplo, eu, Luciano, posso dizer tranquilamente que nós somos as caras da Devir na rua, porque a gente faz evento, nós somos quem mexe com os tabuleiros, entendeu? Então, as pessoas todas cobram pra caramba da gente, cobram de mim. Por exemplo, eu trabalho na Devir há 5 anos, eu sou amigo pessoal, fui e sou amigo pessoal dos donos da Devir, só não sou dos que faleceram. Eu não sou mais, mas terminei como amigo deles e sou amigo do Iano, então eu sei a realidade dentro da Devir, eu sei muito mais do que muita gente trabalha lá, e eu com certeza sei mais do que qualquer pessoa que está fora, entendeu? Com certeza. E sabe o que discutem comigo? Que a Devir é espanhola, entendeu? E aí eu falo, não, ela surgiu aqui, foi assim, a história é... Ele, não é, você não sabe. E aí eu vou falar o quê para uma pessoa assim... Entendeu? Eu conheço o Mauro, conheço há muito mais de 20 anos atrás. Quase do tempo da Devir. A minha loja eu já fechei há 17 anos. Então só precisa saber quanto tempo, né? Mas eu conheço o senhor fontes internas da Devir que me disse o seguinte. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Devir, é isso que eu tô dizendo. É assim, nós somos lá. Eu tô aqui. Eu quero ver qualquer pessoa me falar. E eu posso, se chama qualquer pessoa dentro da Devir para me desmentir. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu guardo um conhecimento grande da Devir, sabe por quê? Por 2 coisas. Porque eu gosto muito assim, de história, um interesse pessoal, e depois que eu pergunto tudo. O Luciano sabe. Eu cheguei para todos os donos da Devir, para os 3, principalmente para o Douglas e para o Iano, né, que foi que eu trabalhei, eu perguntei tudo. O que eles não quiseram responder, eles não responderam. Eu perguntei todo tipo de coisa. Como criou, quando foi, o que vendeu, quem fez, quem não fez, o que aconteceu dessa hora, quem que criou a Devir, de quem é a Devir, de quem não é a Devir. Eu perguntei tudo, então eu sei as coisas. Entendeu? Só que quem está fora tem uma pretensão que sabe mais do que a gente, mais até do que eu, e quer falar da onde vem a Devir, como o que ela fez, você entendeu? Então, eu vou só terminar esse pedacinho com o caso de uma coisa que não é RPG, mas que é totalmente ligada, que é do jogo tabuleiro, que foi a tradução do Cthulhu, né, do reino de Cthulhu lá do Pandemic. Eu não estava na parte tabuleiro ainda, era só com a parte da educação, certo? Eu nem cuidava direito da parte do tabuleiro. E o Marcelo, que era quem cuidava disso daí, da Devir, ele chegou a pedir, Nuno, você conhece a Biblioteca Mário de Andrade? Tem como você ir lá e você pegar as traduções do Fernando Pessoa do Lovecraft, você pegar as outras traduções do Lovecraft aqui no Brasil, tal, que eu queria estudar, ver como o cara traduz não sei o quê, tarará. Eu até, pra mim não era um trabalho nenhum, porque eu já visito a biblioteca, já é meu trabalho, eu já vou lá. Eu falei, vou lá e não tenho uma desculpa para ir mais uma vez, vou pegar. Só que eu fiquei assim, meu Deus, cara, que coisa, precisa disso? Eu pensei comigo, sabe? Que coisa complexa. Porra, ele precisa saber como foi,
Né, eu achei exagero, não achei ruim, eu achei exagero, e acho que às vezes pecar por exagero não é ruim, né? Pecar por falta, sim, né? E fui lá e peguei todos esses livros, cara, levei para ele. E assim, ele teve um cuidado para traduzir esse texto, né, do Lovecraft, principalmente os termos, cara, assim, de uma pessoa idônea, cara, sabe? Independente de qualquer diferença que eu possa ter com qualquer pessoa, e não é que eu tenha diferença com o Marcelo, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu sei que ele foi idôneo nessa tradução, ele foi atrás pensando no coletivo, no que já tinha sido feito no Brasil, cara, foi fantástico, foi bonito, assim, o estudo dele. E eu que sou da educação, eu fiquei impressionado. E aí depois... coerência na coisa, né? Exato, e assim, depois o que aconteceu? As questões de adoradores ou de... cultista, já não lembro qual era, não me importa. Era cultistas e adoradores. Olha, foi o que teve gente dizendo o seguinte, por causa de uma palavra. E aí, Jaime, eu vou voltar para o RPG. Falar como a pessoa não tem uma imaginação nenhuma, né, cara? Por causa de uma palavra no manual, ela não quis comprar o jogo. Eu vou devolver porque eu me sinto revoltado de estar escrito adorador, ocultista, ou sei lá o que o cara traduziu. Você entendeu? E ele nem sabia o estudo que teve para traduzir aquilo, e o cara depois pensando, putz, será que a gente errou tudo na Devir? Que eu sei o outro lado. E eu, de jeito nenhum, não erramos não, Marcelo. Esse cara que é um chato, esses caras são chatos. Entendeu? Você fez tudo certinho, cara. E outra coisa, olha, eu acho que é o seguinte, não gostou, você pode chamar de bonequinho, de encapuzado, de fulaninho. Você não sabe como serve, como é a regra, você pode pôr um nome que mais te agrada. Inclusive, se veio no jogo a tradução um nome que não me agrada, eu posso pôr. Você entendeu? Se eu for jogar um campeonato oficial, eu tiver que falar o nome oficial dele, eu posso ver lá no manual, então, e chamar ele de seja lá o que for. Só que eu acompanhei a revolta e depois entraram em contato até com a Z-Man, né, com a Fantasy Flight, para reclamar desse tipo de coisa. E não se sabe o que aconteceu internamente. E eu que acompanhei, que fiz parte do processo, fiquei duplamente chateado. Me deu vontade de chegar para cada um desses caras, esfregar um por um. Sabe, falar assim, você não sabe o que você está fazendo com o hobby, o que você está fazendo com o tipo de coisa, e o tipo de ação que essa sua atitude gera, você entendeu? Então eu fiquei muito chateado nessa época por conhecer internamente a Devir, saber quanto a Devir, tipo assim, tem, sabe, é até ruim falar isso, mas tem pensamentos nobres, assim, nesse sentido de, pô, vamos respeitar o leitor, vamos fazer uma coisa que, sabe, não desmereça a inteligência, para depois ter esse tipo de atitude, de reação. Então, eu fico muito chateado com essa fake news que tem em cima da Devir, sempre teve, hoje em dia tem muito menos, né, muito, muito menos, eu sei, principalmente pelas, né, pelas cagadas homéricas que estão acontecendo com as outras editoras, né, eu quero dizer, então... mas eu queria muito deixar claro nesse sentido, sabe, que eu fico muito chateado com esse tipo de ação, de repercussão que se toma no mercado, que é injusta, entendeu? Quem não errou, eu acho que tem que atirar a primeira pedra, né? Vamos deixar dessa forma. Quem nunca errou, atira a primeira pedra, e aí tá ok, tá certo, né? Tá justo. É engraçado, né, como esse tipo de atitude acontece em tudo, acho que não só, a gente brinca aqui com as outras editoras, mas isso acontece com tudo, com todo mundo, sabe, mas sempre tem a bola da vez, né, uma hora são os lagartos, outra hora é a Devir, outra hora sei lá quem é o dado lá, enfim, né. Mas olha, eu vou contar aquela história então que tem totalmente a ver com o meu trabalho, mas antes eu queria fazer tipo assim, um parênteses aqui em tudo que a gente está falando e dizer que eu tive um tempo atrás na loja na Bravo Jogos, cara, que é uma loja puta fantástica, tá? Quem não conhece, quem não conhece vai conhecer, tá? E assim, uma loja um acervo incrível. E eu quero dizer que eu estava muito defasado, né, por causa desse ano de pandemia, de não ter ido nas lojas. E eu fiquei muito impressionado com o nível do RPG também e das coisas. Por exemplo, os livros-jogos, meu Deus, como são os livros-jogos hoje em dia? Como eles evoluíram daquela época, quantos livros-jogos tem, sabe? Então, assim, queria dar parabéns pro mercado no geral, assim, entendeu? Também de ter investido nessas coisas, espero que esteja dando certo, não faço ideia, né? Uma hora eu vou encontrar aí nossos colegas, né, de profissão aí, das outras editoras, vou perguntar, mas eu queria dar parabéns para todo mundo que está trabalhando com RPG no Brasil, por o trabalho bom que está sendo feito e a evolução que ele chegou, tá? Então, eu acho que vale sim essa menção, justamente, o pessoal da New Order, da Jambô, a Conclave, acho que também lançou alguma coisa, né? Essa galera tem feito esforços, e se você conversar com cada um deles, você vai ver que as dificuldades são as mesmas. São erros de tradução,
dificuldades na impressão, nas quantidades, né, erros e acertos, disponibilidades, indisponibilidade de produto. Então, assim, não importa a casa, ninguém é perfeito porque nós somos humanos ainda, né? E não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Uns vão dizer que sim, outros que não, mas nós somos humanos ainda, nós somos passíveis de erro. Eu acho que enquanto erramos e aprendemos, eu acho que é ótimo para o mercado, é ótimo para todo mundo. Eu acho que recentemente nomeado, né, ou aclamado, essa cultura de cancelamento que nós vivemos em tudo, e sabe, é meio não pensar que primeiro a gente vive num mundo capitalista, negócios são negócios, é dinheiro, é troca de... É uma operação muito simples. Você tem o que eu quero, que são suas moedinhas, e eu tenho o que você quer, que é os livros, são os jogos, são as casas, são o que quer que seja. Então, assim, essa relação, ela precisa ser um pouco melhorada, não é porque eu estou produzindo que eu vou te entregar qualquer porcaria, e não é porque você está pagando que você vai me encher o saco também. Você tem, sabe, tipo, existem níveis de reclamações. Se você vê, por exemplo, o nosso saque, uma galera que chega assim e fala, poxa, gente, desculpa, mas produto tal, não sei o quê, olha, vem com um negócio assim, eu li, não sei onde, a galera corre atrás. Tem uma galera que chega assim e fala, olha, meu produto veio com defeito e eu quero que você troque. E acabou, assim, não diz nome, não diz qual é o produto, não diz qual é o defeito, não diz qual é nada. Então, assim, pô, galera, vamos tentar também, vamos equilibrar a balança, sabe? Vamos pensar um pouquinho que do outro lado tem pessoas e tal, porque garanto, desse lado aqui, tem pessoas que olham para frente e falam, nossa, tem alguém me reclamando disso, vamos ver o que está acontecendo. Você me lembrou... Desculpa, Jana, eu queria contar só uma coisa, por exemplo, do saque que ele está falando, para você ter uma ideia como tem sensibilidade no nosso saque. Não é como todo mundo fala. Sabe por quê? Vou falar uma coisa que eu não sei se eu podia falar, mas a gente cuida do saque, todos nós. Tem uma pessoa responsável, mas a gente separa as peças. Porque quando é uma peça de tabuleiro, tudo quem conhece os jogos somos nós. Eu e o Luciano somos as pessoas que mais conhecem os jogos lá. Então a gente direciona isso. Eu vou contar uma história que aconteceu agora há pouco tempo, faz 2 meses. O Luciano, ele acompanhou isso. Olha que coisa. E você sabe que eu sou um cara também que eu também tenho meu nível, né, cara? Se o cara também começar a encher o saco, eu falo, esse cara tá enchendo o saco, dá licença. Não deixo... Né? Então, tem também nível de reclamação no saque. Olha como foi essa. O bongo, tá? Ele vem num cartãozinho, né? E você destaca as bolinhas de dentro dele a primeira vez que você vai jogar. E joga fora aquilo. E uma pessoa entrou em contato, ela queria as bolinhas de dentro dessas que estão destacadas fora. Você entendeu? E aí... Tem utilidade, né? Que não tem utilidade, aquilo que você joga fora. Quando você tira o bongo, ele vem numa cartela, você tira aquela cartela de dentro, e onde você põe as pedrinhas, né? Você tira as bolinhas de dentro e joga fora. Eu, por acaso, guardo as bolinhas, porque elas servem de token, elas são riscadinhas meio com temática africana, elas são bonitinhas, então eu guardo essas, porque eu acho legal, elas servem de tokenzinho. Mas é pra você jogar fora aquilo, tá? Uma pessoa mandou no saque pedindo aquilo de volta, e o Roberto, que veio falar pra mim, quando o cara falou, você tá louco, que tá a pecinha? Isso é pra jogar fora, não tem, obrigação nenhuma, a gente não tem que dar isso daí. Mas eu falo assim, não temos... A pessoa abriu um jogo só pra tirar as pecinhas que não tem utilidade alguma. Se ainda fosse uma coisa de utilidade, beleza, mas não tem utilidade alguma, são pecinhas que é tipo, imagina que assim, é o print da cartela, como a faca é única, é um modelo único, eles cortam, tem um pedacinho ali que não tem nada, pô. Então, pensa nisso. Olha o que a pessoa estava pedindo. Então, a primeira coisa que eu falei, de jeito nenhum. Primeiro que não tem isso aí, vai ter que abrir um jogo para dar um negócio, você tá louco? Não tem sentido. Não, aí acontece, a gente falou que não, né? Dissemos que não. E aí respondemos para a pessoa educadamente. Ela respondeu de volta explicando por quê. Por que ela queria aquelas pecinhas, eu vou explicar. O filho dela, que joga o bongo bastante, inclusive viu numa escola, tá? Que é para você entender, ele tem autismo. E ele só consegue guardar dentro do tabuleiro de volta com todas aquelas pecinhas. E perdeu uma. E o moleque estava doente, porque faltava uma daquelas. Entendeu? Aí, quando a gente entendeu o que era, eu já me senti mal. Fiquei com vontade de chorar ai, meu Deus, eu sou um malcão, não acredito que eu pensei nisso. Porra, não sei, não penso nessas coisas. Aí já mudei, já falei assim, o que a gente já fez? Abrimos o que estava na sala de jogos, que a gente não vai usar aquilo mesmo, né? Tipo, essas pecinhas, colocamos todos no envelope e mandamos de graça. Para assim, você perder uma, você tem mais 28, 29, entendeu? Toma 30 pecinhas dessa e não cobramos nada da pessoa, enviamos. Então, quero dizer assim,
O saque da Devir não tinha obrigação nenhuma, ele podia falar, infelizmente não temos. Só quando a gente entendeu para que era, ainda mais, por exemplo, quando a gente ouviu o Roberto também, que trabalha diretamente com educação, a gente sabe que veio das escolas, que é uma pessoa que tem um problema. Não tinha como a gente não mandar aquilo, nem que fosse do meu bolso. Mas não, a Devir bancou, mandou com toda tranquilidade. Tem uma história muito rápida também do saque, que é muito legal, que assim, às vezes as pessoas falam, o meu cachorro comeu uma peça, não sei o que e tal. E uma das pessoas do saque teve uma ideia brilhante, foi a Carol, ela é incrível com essas coisas, assim, ela tem uma sacada sensacional. No saque nós temos uma galeria dos cães que comem as peças, porque a gente pede pro pessoal, manda foto do malfeitor aí, e o pessoal manda foto dos cachorrinhos, a gente guarda as fotinhas lá, justamente porque é para ressaltar esse lado humano que a gente tenta manter na empresa. Assim, é uma empresa comercial, precisa sobreviver e ter dinheiro, mas dentro são pessoas, galera, são pessoas, a gente tenta fazer o máximo por vocês. Mas fala, Jaime, você tem uma história boa aí que você ia falar pra gente? Só fico imaginando, publica a foto do cachorro, se você viu este cão, cuidado, guarde seu tabuleiro em lugar de seguro. Afaste seu tabuleiro deste cão. Essa coisa da relação e da coisa clara de como se tratar com seus clientes e tal, eu me lembro de uma RPG Com em que o Douglas estava respondendo perguntas e alguém chegou e falou, eu não lembro mais um detalhe, assim, olha, porque a Devir fez tal coisa. E o Douglas chegou assim, não fez. Fez? Ele fez assim, fez? Ele falou, fez, não sei o que tal. Nós erramos. Eu peço desculpas, não faço a menor ideia por que nós fizemos isso. Mas se a gente errou, a gente pede desculpa e vamos tentar não fazer de novo. Esse lance de fazer por amor, eu me lembro de uma vez, num dos como chama? O evento de Curitiba, que tinha, o World RPG Festival. Nessa época, a Maria estava trabalhando na Devir, eu ainda não estava na Terra-média, né, que eu trabalhei na Terra-média, nunca trabalhei na Devir, realmente, estou só na Terra-média uma época. E a Devir estava com um evento em algum lugar, eu não lembro o que era, e era o World RPG Fest. E não tinha ninguém da Devir para ir pro evento. Aí o Douglas, uma hora ele entrou e por acaso eu estava na sala conversando com a Maria, né? O Douglas entrou assim, olhou pra gente, vocês vão comigo para Curitiba? Oi? Eu quero ir para Curitiba para fazer um stand no RPG Fest, mas eu não tenho ninguém, posso levar vocês dois? Vocês dois vão comigo? Douglas, a Raya tem 1 ano de idade, tipo, né? A gente leva ela. Foi no bolso. Era o lançamento de um anel. Um anel estava sendo lançado. Né? A Maria tinha traduzido. Então o Douglas queria que a Maria fosse e falou, eu quero que você fique na loja. A gente foi no carro do irmão do Douglas, que a gente encheu, uma picape que a gente encheu de caixa. Chegando no evento, eu e o Douglas descemos todas as caixas, né? Montamos o stand. Em determinado momento, a Maria estava, acho que, ensinando um anel, estava ensinando um anel, e eu estava vendendo. E a Raíssa ficou entediada. 1 ano. O que o Douglas fez? Ela estava de macacãozinho, gente. O Douglas pegava ela por aqui pelas costas, e aqui pela calça, e ficava girando. Ficava girando ela, e ela... não sei o quê. Aí os caras paravam, olhavam, assim, e falavam, aquela ali é a minha filha. É sua. E ele? Aquele lá é o meu chefe. As pessoas ficavam olhando assim. O dono da TV tá brincando com a minha filha. Aí eu olhava pro Douglas, o Douglas olhava e falava assim: criança gosta de tudo que não presta, né? Aliás, eu me lembrei de uma história sensacional com o Douglas, porque assim, o Douglas era uma pessoa muito simples. A gente fala do Douglas, e eu não sei se as pessoas imaginam ele como um engravatado, homo superior, assim. E, na verdade, ele era o tiozão, cara. Você olhava pro Douglas e falava, mano, não é possível que esse cara é dono da empresa. O cara super simples, se vestia de modo simples, falava de modo simples, ele vivia numa simplicidade incrível. O cara era incrível, incrível. E uma vez, nós fomos, através de um contato, logo com essa questão do Yugi e tudo mais, eu tinha um contato com uma grande distribuidora de games e tudo mais, e eles queriam distribuir Yugi. Eles tinham lojas em todo o Brasil, queriam distribuir Yugi e tudo mais. E aí marcamos uma reunião, eu, o vendedor responsável pelas redes, que é o Alid, e o Douglas como representante da empresa, né, como diretoria e tudo mais. Nós fomos até a central do pessoal e tudo mais, convidaram a gente para entrar, aquela coisa, isso aqui, tal. E aí o que acontece? Era uma sala de reuniões
e tinha umas cadeiras incríveis, mas tinha algumas, tipo, uns banquinhos, umas tranqueirinhas, assim, né? Vai imaginando a cena. Todo mundo sentou ali, eram umas 4 pessoas do lado deles, 3 pessoas do nosso lado. Aí eu sentei na cadeira, né? Colocamos o Walid, que era a pessoa que, na verdade, ia bater o martelo, que ia fechar a negociação ali no centro, e não tinha uma cadeira, vamos por assim, decente, né? O Douglas sentar. Só que até então ninguém sabia, dentro da empresa, ninguém sabia quem era o Douglas. E aí botaram ele para sentar em cima de um botijão que tinha uma almofada. Imagina assim, um botijão de gás, sei lá, uma lista telefônica, não sei se as crianças sabem o que é isso, mas tinha lista telefônica, um calhamaço desse tamanho assim, e uma almofada em cima. E botaram ele para sentar ali. E aí aquela conversa de reunião, eu expliquei o que era o produto, como trabalhar, os formatos, papapá, pipipi. Aí o Walid, não, porque as condições comerciais são essas, não sei o quê, e eles queriam bater uma outra condição e tal, não sei o quê. E aí falou, não, peraí, que a gente precisa falar com o nosso diretor, com o dono da empresa, isso aqui. Não, então, quando vocês voltarem, você liga para ele, isso aqui e tal. Falei, não, nosso diretor está aqui sentado, é o Douglas. Aí todo mundo, e vocês deixam ele sentar em cima do bujão? Cara, e o Douglas, assim, para ele foi tranquilo, o pessoal se desesperando, tentando a local. Ele, não, galera, aqui tá ótimo, aqui tá mais confortável do que todos vocês aí, eu tô tranquilo. Então, o Douglas é isso, é essa pessoa. É isso mesmo. Infelizmente, a gente tem mais 5 minutos só. Oh, meu Deus. Aí eu vou pedir que vocês deem suas últimas observações aí nesses 5 minutos, e de novo agradeço, porque isso tem muito a cara do Douglas mesmo, né? Eu me lembro de um HQ Mix que ele foi receber um prêmio que ele não esperava por causa do 300, melhor mídia, não sei o que, tal, não sei o que. Ele parou, recebeu o prêmio, olhou assim e falou, eu não sei bem porque a gente recebeu esse prêmio, então eu não preparei nada. Então eu vou contar uma história. E ele terminou essa história no ano seguinte, tá? Queria te falar, que você não sabe, porque eu fui todos os HQ Mix até hoje, e ele terminou no ano seguinte. Era tão comprido que ele pegou e ele falou assim, e aí ele começou no ano seguinte e falou, eu vou terminar a história que eu contei e não terminei no ano passado. Então, só pra você saber como foi. Exatamente, o Douglas, mano, é incrível, entendeu? Então... eu queria só fazer um finalzinho aqui, dizendo uma coisa que eu falei que ia contar, não vai dar tempo, mas eu vou só numa frase aqui tentar resumir. Que o que eu faço, que é o Devir Escolas, que é, na verdade, divulgar o jogo, né, como uma ferramenta, como hobby na educação, fora da educação, né, nos eventos, foi uma ideia do Douglas, replicando o Devir Escolas dos anos 80 e 90 com o RPG, tá? Ele surgiu para divulgar o RPG, o Devir Escolas lá, e eu tenho fotos de 1992, 93, 94, 95, do Devir Escolas, no interior de São Paulo, entendeu? Exatamente, com os mini-GURPS, assim, e divulgando nas escolas, fazendo Devir Escolas, divulgando RPG. Então, você sabe quanto isso difundiu, em quantos municípios, em quantos lugares, assim, onde o chão era não tinha um asfalto no município, eu tenho fotos que é inteiro de terra. Então, queria dizer para vocês isso. A ideia do Douglas, o Douglas foi um desses patrícios aí do RPG aqui no Brasil, e ele bolou Devir Escolas, que me trouxe para Devir para fazer. Isso foi, na verdade, replicar o que já tinha dado certo nos anos 80 e 90 com RPG. Então eu queria deixar aqui o agradecimento ao Douglas, né? Assim, seja lá onde ele estiver, e que, graças a ele que tudo isso aconteceu. Ele foi uma das pessoas mais importantes, um ícone, entendeu? Para mim, na minha vida, foi aqui na Devir, então valeu, Douglas. Para aí onde você estiver vendo a gente aí, saiba que tá vendo que tudo que você gerou. Bom, eu quero agradecer a todos aí, espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Eu confesso que estava muito nervoso, ansioso, não sabia muito o que falar, pensei em trocentas mil coisas, desisti de todas, mas acho que o Dia Internacional, esse momento, o Dia do RPG, deveria ser para isso, para a gente celebrar o momento que nós estamos vivendo e não esquecer daqueles que já passaram por nós ou do que já foi feito no passado. Então, sabe, quero agradecer a todos aqui pela audiência, pela participação, quero agradecer ao Jaime por manter essa chama viva, esse herói, esse bastião do RPG, e quero agradecer principalmente a alguns que eu me lembro dos que se foram, sabe, muita gente passou por nós e se foi, mas acho que o Mauro, o Douglas 3, o D3 que faleceu esse ano, acho que todos precisam ser lembrados e de certa forma,
cultuados, né, como memórias de coisas que fizeram com que nós nos tornemos o que somos hoje, eu acho. Acho que se hoje existem essas coisas, essas pessoas que vieram antes de nós, assim como nossos pais e nossos avós e tudo mais, são pessoas que quais a gente deve celebrar que eles existiram, agradecer, que por mais que tivessem defeitos e coisas, eles fizeram por nós. E nós estamos aqui por causa deles. Acho que é isso. Galera, obrigado. Obrigado, Luciano. A última atividade do Dia Nacional hoje, às 21 horas, é inclusive uma ideia do Douglas, que foi usado no Internacional, que depois o Douglas 3 usou também, que era o mesa de vidro, eu não lembro mais como que chamava no Internacional, mas onde a gente bota a cara para conversar com as pessoas e para falar, ó, a gente fez, o que vocês acharam e tal. Então, também é um tributo ao Douglas 3 também, pessoa muito importante. E como uma obra, um livro da Devir fala uma vez, a gente tem que pensar que nós nos apoiamos nos ombros de gigantes, né? É assim que a gente vai construindo a história. Senhores, muito bom ver vocês de novo. Eu estou ansioso para quando a gente vai poder se ver de novo, mas valeu, brigadão mesmo. E o Dia Nacional continua. Para quem está assistindo, muito obrigado. Isso aqui vai estar no Twitch por 15 dias e logo vai estar no canal do Dia Nacional do RP do YouTube. Valeu, galera. Bora fazer. Valeu. Bom almoço. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Tudo de bom, hein? Tchau, tchau.